Planeta Guarani no ar. Esse é só no YouTube, só pra você resenhar, só pra você se informar. Tá começando agora, agora é foco no bugre. Liga o microfone. Como foi ao vivo, né? Não tem como trocar, né? Não vou reabrir o programa. Então vamos lá, peço desculpas, aí o microfone estava fechado. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Muito boa noite para todos vocês. Eu sou Marcos Ortiz, hoje é a noite de Bugre em Foco, né? A gente vai passar um tempinho batendo um papo aqui no nosso YouTube da Rádio Web Planeta Guarani, falando sobre as coisas do Guarani. Hoje nós tínhamos um programa um pouco diferente marcado, né? Uma entrevista, na verdade, com uma das chapas que pleiteia ainda concorrer ao Conselho Deliberativo do Guarani Futebol Clube, tá? Infelizmente, todo mundo tem acompanhado aí, né, pela divulgação do ato do ato normativo, né, da Comissão Eleitoral do Guarani Futebol Clube. Trouxe algumas novidades e o pessoal com alguns afazeres ali vão ter que correr atrás de regularizar a documentação para conseguir a homologação da chapa, para concorrer ao Conselho Deliberativo, tá? Então eles nos procuraram logo pela manhã, o Vitor me procurou, né, falou, olha, Ortiz, a gente vai estar numa correria danada aqui nos próximos dias para tentar organizar isso, para tentar se defender, né, para tentar apresentar defesa lá junto à comissão eleitoral e tal, então fica prejudicado a entrevista hoje ao programa, além do fato de não estar com a chapa ainda homologada, né. Eu entendi total, agradeço a eles primeiro por terem procurado a Rádio Planeta Guarani para participarem aqui conosco, para conversarem com os nossos amigos, né, sobre as suas pretensões e tal, mas com isso a gente volta para o formato original, que é um formato de bate-papo, um formato de falar do Guarani, falar das coisas do Guarani, do futebol do Guarani de um modo geral, né? Vamos falar do Guarani de um modo geral. O que nós temos a falar? Um Guarani que ontem iniciou a sua preparação, né, para a disputa do Campeonato Paulista, para a temporada 2026, mas inicialmente para a disputa do Campeonato Paulista, né? O Guarani iniciou a sua preparação com a reapresentação do elenco, uma reapresentação, no meu entendimento, ou ao menos para mim, frustrante, né? Uma reapresentação parcial de elenco. No primeiro momento foram apresentados, ou se apresentaram ao Guarani apenas jogadores com contratos remanescentes, né? Junto ao Guarani, mais o Maurício Antônio, o zagueiro Maurício Antônio, a única cara nova entre os atletas à disposição do técnico Matheus Costa, né? Frustrante para mim, acho que o Guarani precisava já estar com um processo de reformulação do elenco mais adiantado, né? Mas ainda tem tempo. O Guarani faz esses primeiros dias aí de testes e tal, no Brinco de Ouro, né? Na estrutura interna do Guarani, em academias, em outras áreas, em clínicas e tudo mais, e já parte na semana que vem para Bragança Paulista. No próximo dia 8, o Guarani começa a sua pré-temporada lá em Bragança Paulista, né? E aí precisa ter um elenco mais forte, né? Precisa ter um elenco mais encorpado, já precisa ter boa parte desse elenco definido, porque senão não faz lógica, não tem muita lógica você passar, acho que é de 8 a 17 esse período, tá? São 9 dias, né?
Não é barato esse tipo de investimento, e fazer esse tipo de treinamento sem atletas à disposição não é tão justificável, né? O Bugre segue ainda com problemas em relação a campos, né? O campo, o gramado do Brinco de Ouro passou por reforma, todos sabemos disso, né? Nós vamos falar já, o Márcio RJP, obrigado. Não, Moacir RJP, acho que é o Moacir Paranhos, né? A gente vai falar já sobre isso daqui a pouquinho, tá? Eu peguei agora aqui a mensagem dele aqui no chat e a gente já toca no tema, tá? Então o Guarani vai passar aí 9 dias praticamente treinando lá em Bragança, é um investimento alto, deveria ter um elenco mais bem montado, né? Falta muita coisa, nós vimos pelas fotos divulgadas pelo próprio clube, os jogadores remanescentes, de fato, até o Ryuta Takahashi aparece lá, meninos da base integrados ao elenco profissional também lá, né? Treinando. A novidade, recebi hoje a informação de que o Isaac está treinando com o elenco do Guarani. Então, o Isaac deve ter tido seu contrato renovado, senão não estaria treinando, né, com os companheiros. E a gente fala isso já há mais de 2 semanas, né, que o Isaac teve seu contrato renovado. Mas o Guarani, até o presente momento, não publica nada sobre a renovação de contrato do Isaac, né? Ou a assinatura de um novo contrato com o Isaac, tá? Mas o Isaac, a informação que eu tenho é de que ele está treinando com os companheiros lá no Brinco de Ouro da Princesa, portanto, permanece do elenco da temporada 2025, tá? O que você achou? Você gostou dessa informação? Não sei. O Guarani deve estar contratando aí eu não vou citar nome porque vira especulação, mas as especulações já estão aí na internet para todo mundo ver. Um lateral direito de 21 anos de idade, é um perfil completamente fora da curva, um perfil completamente diferente do perfil que vem sendo trabalhado, né, para essa montagem de elenco nova. Ao mesmo tempo em que contrata um jogador de 21 anos para a lateral direita, libera um atleta seu das categorias de base também na lateral direita, né, na mesma posição, por empréstimo para o São Bento de Sorocaba. Estou falando do Cauê, né? Existem ainda alguns equívocos, algumas coisas que a gente não consegue muito bem compreender, mas fica a torcida para que essa remontagem de elenco seja bem feita, né? Que a gente consiga ao final ter um elenco aí que possa nos bem representar na temporada 2026, buscando os objetivos do Guarani, né? O que mais, hein? Faltou falar do Sub-17, né? Que entrou em campo hoje lá em Brasília, né? O Guarani está disputando uma Copa lá em Brasília, tá? Copa Capital, Supercopa Capital, né? De futebol Sub-17. Já é a segunda rodada, tá? Na primeira rodada o Guarani perdeu, hoje o Guarani perdeu de novo, mas foi uma boa partida, assisti. Guarani Fortaleza, né? O destaque o técnico do Fortaleza é o Fred, o centroavante, o ex-centroavante Fred, artilheiro de Fluminense, de Cruzeiro, seleção brasileira e tal. Ele é o treinador do Sub-17 do Fortaleza. O Guarani fez uma boa partida, começou mal, deu uma reagida, equilibrou o jogo, mantinha um jogo equilibrado, na segunda etapa toma um gol, teve oportunidade de marcar, né? Teve no último lance da partida uma penalidade não marcada pelo árbitro, um pênalti claro, a bola bate no braço do jogador do Fortaleza, o cara estava com o bração aberto, né, tal. Mas o juiz não deu pênalti, deu só escanteio. O Guarani teve uma cobrança de falta também, muito bem feita pelo Bertolucci. A bola passou rente à trave esquerda ali do goleiro, quase entra, quase sai o gol de empate do Guarani. Mas ao final o Guarani coleciona a sua segunda derrota e agora vai cumprir tabela na última rodada, né? Deve cumprir tabela na última rodada e volta a Campinas. Bom pela rodagem, bom pela experiência, bom pela bagagem que trouxe ao Sub-17, né? Ontem tivemos entrevista lá na Rádio Planeta Guarani, lá no aplicativo Rádiosnet, com o Gustavo Rosolém e o Neto Nazário, os responsáveis pelo departamento de futebol amador do Guarani, né? Gustavo Rosolém é integrante do Conselho de Administração, Neto Nazário é o braço direito dele ali no departamento. Uma entrevista bem legal, gostei da entrevista, são 3 horas de duração. Uma entrevista que serve para mostrar um pouco da maturidade da Rádio Web Planeta Guarani também, né? Da capacidade de trabalhar institucionalmente também da Rádio Web Planeta Guarani, né? Tivemos a oportunidade de, por 3 horas e 15 minutos, sabatiná-los aqui. Acho que fizemos todas as perguntas pertinentes. Perguntas lá no WhatsApp a gente trouxe também para o ar, eles responderam. Agradeço muito tanto ao Neto Nazário quanto ao Gustavo Rosolém pela presença. Hoje eles estiveram na Rádio Brasil de Campinas, falando com o Elias Aredes também. Mais uma boa entrevista, tá? Legal. Bom trabalho da base do Guarani, né? Vamos torcer para que a base do Guarani se fortaleça cada vez mais, porque esse é um caminho aí, né? Para reconstrução do nosso bravo Bugre, tá? Eu sei que não tem muito WhatsApp, né? Porque aqui no YouTube a gente, se você for mandar mensagem no WhatsApp, você
acaba tendo que sair do aplicativo, né? Mas o nosso WhatsApp, se você quiser falar conosco também, é o 19995186483 e tem o chat aqui onde você pode diretamente postar a sua mensagem e a gente vai interagindo. Se quiser mandar áudio, manda lá no WhatsApp. Se quiser mandar vídeo, dá para mandar vídeo por lá também, tá? Lá no nosso WhatsApp, 19995186483 e a gente vai batendo um papo. Como sempre, eu sempre digo aqui, né? Todas essas mensagens, a interação da Rádio Web Planeta Guarani é uma forma da gente oferecer aqui o trabalho e a gentileza, né, na manutenção das cotas de patrocínio desses nossos parceiros e patrocinadores. Ó. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Cuidando de você e da sua família. GM Tendas Galpões, venda ou locação de tendas e galpões modulares para você. Atendemos todo o Brasil. Acesse o site gmtendas.com.br ou chame pelo WhatsApp 19 97409 0875. Indique a marca Massa Boa em todo o comércio de alimentos de Campinas e região. Representante exclusivo Massa Boa é o Roger Aires. Contato pelo WhatsApp 19 99 758-3686. Programe já a compra da sua casa, do seu apartamento, do seu automóvel novo, 0 km ou seminovo. Adquira já uma cota de consórcio com a Ademicon. Fale já com o Guilherme Macedo no WhatsApp 19 3199 2632. Agradecendo muito a todos eles, né? O consórcio Ademicon com o Guilherme Macedo, nosso consultor indicado pela Rádio Planeta Guarani, a Clínica Soul do Dr. Pedro Basti Jorge, também do Dr. Rafael Basti Jorge. Fica lá em São Paulo, né? Sempre peço a você que conheça através do site clinicasoul.com.br, tá? É o caminho mais fácil para você chegar até a Clínica Soul. A GM Tendas Galpões do Mário Nucci, o Mário de Paulínia, também no site gmtendas.com.br, você conhece a estrutura da empresa toda. Eles basicamente vendem ou alugam galpões modulares e tendas modulares para eventos, armazenagem, estocagem, logística, distribuição, agronegócio, indústria. O céu é o limite, a sua imaginação é o limite. O que você precisar, a GM Tendas Galpões vai te atender em todo o Brasil. Tá? E a Massa Boa Alimentos Congelados, marca representada pelo Roger Aires, aqui em Campinas e região, que nós pedimos que você nos ajude indicando em todo o comércio de alimentos que você frequentar. Tá bom? Massa boa, é uma delícia, vai lá, põe uma geladeirinha de massa boa para vender aqui, pô, vai vender bastante, vai vender que nem água, água no deserto, né? Vai vender que nem água do deserto, né? Se bem que água vende em qualquer lugar, né? Vende em qualquer situação, até em alagamento se vende água, né? Então, boa sorte a todos eles, muito obrigado a todos eles, tá? Tem o nosso Pix aí, se você puder colaborar. Tem o QR Code aí no canto da tela, né? E tem também o Pix por extenso aí embaixo, passando na legenda. A gente agradece, tá bom? Vamos embora, vamos começar a nossa resenha aqui então, atendendo aqui a demanda dos nossos amigos ouvintes. Hoje uma audiência bem menor, né? Estamos com um número bem menor de espectadores hoje, mas vamos junto. Pra gente isso é irrelevante, o importante é falar do Guarani, tá? É o Lucas Castro, né, que é o Sou de 729. Boa noite, Ortiz. Boa noite, família Bugrina. Lucas Castro aqui. Um abraço, Lucas. Carlão Queiroz. Um grande abraço para você, meu amigo. Fala, irmão. Fala, Carlão. Tudo bem, meu irmão? Faz tempo que a gente não conversa, hein? Precisamos marcar um dia para sentar junto, bater um papo e matar saudade, viu, Carlão? De volta aqui no Lucas Castro, ele está ficando preocupado com a contratação de um goleiro e de um centroavante. Parece que todas as tentativas estão dando errado. Então, Lucas, eu tenho comentado sobre isso na rádio, né? Até fiz um comentário mais extenso aí hoje, no Bugre Online, falando de goleiro e tal, e de centroavante também, né? De certa forma. Essa demora do Guarani na efetivação dos nomes, na verdade, vai aumentando a expectativa para os nomes que serão apresentados, né? Porque o Zezinho, o Guinho, o Joãozinho, né? Vem rápido, né? Agora, o Tio Patinhas, o Pato Donald, o Pateta, o Mickey, os personagens mais fortes, né? Esses são mais complicados, né? Então, para mim é indicativo de que o Guarani está tentando contratar um jogador de mais tarimba, né? Um jogador mais expressivo para essas posições, né? Para mim aumenta o sarrafo. Eu fico aguardando só na hora em que aparecerem esses nomes aí, a confirmação, né, da relevância dessas contratações, para que a gente possa tirar essa dúvida toda, né? O torcedor está bem preocupado vendo isso tudo acontecer, né? O torcedor do Guarani está bem preocupado vendo tudo isso acontecer, né?
Vamos aguardar. Eu acho que já era para estar com tudo isso bem planejado, com tudo isso bem engatilhado. De repente o Guarani até tem, né? Continua se falando do Fernando Miguel, goleiro do Ceará, que ainda não terminou a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Não é titular, mas a qualquer momento pode acabar tendo que entrar numa partida ou outra, né? Então, está integrado ainda, está em treinamento e tal, mas não pode ter um único foco, né? Você tem que ter outras opções, outras alternativas. E o Guarani vai perdendo tempo já, né? Hoje já é o segundo dia de trabalho, né? Hoje até ouvi uma entrevista do Arzul para a Rádio Bandeirantes Campinas, uma boa entrevista do Arzul. Eu gosto do trabalho do Arzul, gosto muito do Arzul, respeito bastante. Uma entrevista ponderada, centrada, não concordo com muita coisa do que ele disse ali. Ele defendeu em parte, né, o trabalho do Andrei, defendeu em parte o trabalho do Dalberson, falou do nervosismo, né, do emocional, de ter que fazer sempre jogos decisivos e tal. Mas lamentou também o fato de pegar um trabalho já em andamento, um trabalho já iniciado e tal, né? Esperamos que o Guarani contrate bom goleiro e bons centroavantes, né? Porque o centroavante é o que bota medo no adversário, né? O centroavante é o cara que você tem que olhar lá e falar assim, pô, é esse cara que eu vou ter que marcar, esse cara faz gol pra caramba, né? Então, hoje o Guarani só tem um centroavante, que é o Kevin. É um jovem de 19, 20 anos, aí, integrado ao elenco sub-20 ainda. Vai participar da Copa São Paulo, o que, em tese, dificulta mais ainda, né, a situação do Departamento de Futebol Profissional do Guarani, porque ele vai estar integrado ao elenco da Copa São Paulo. Ontem nós tivemos essa confirmação também com o Gustavo Rosolém, né, com o Neto Nazário. Vai integrar esse elenco, então vai parar de treinar, né, com o elenco profissional. Complicado, né? Tô bastante preocupado também, viu, Lucas? E obrigado por avisar que estava sem áudio, viu? Obrigado mesmo. O microfone estava desligado, tem um botãozinho aqui que liga, mas o sem fio é um pouco diferente, né? O microfone com fio, você puxa o botãozinho para cima e ele está funcionando. Você tira para baixo, ele não está mais. Esse aqui não, esse aqui além de ligar, você tem que esperar um tempinho aí de 3 a 4 segundos para ele começar a funcionar, tá? Peço desculpas, no começo do programa ficou aí a sua leitura labial, né, do que eu falava. Perdão, devia ter falado em Libras, se bem que eu não falo Libras, né? O Ricardo Miranda, boa noite, Ortiz, família Bugrina, sempre na escuta. Obrigado, Ricardo, tamo junto, irmão. Ouvinte assíduo também da rádio, né? O Cláudio GFC, é o Claudinho? Ô, Claudinho, um abraço pra você. Claudinho foi meu vizinho, rapaz, ele e o papai dele, né? Meus vizinhos lá de Jardim Flamboyant por muitos anos. Um abraço, Cláudio, boa noite, fazia tempo que a gente não falava, pô. O Moacir Paranhos, agora sim, ó. Boa noite, Ortiz e amigos planeteiros. Que palhaçada é essa da comissão eleitoral? Muito estranho, somente a chapa da situação e a chapa do Renova estarem com todas as documentações ok. Será que é medo de perderem? Aqui eu preciso fazer dois parênteses, Moacir, me permita. Vou fazer 2 parênteses aqui, no sentido de quem tem a máquina administrativa ao seu lado tem mais facilidade, né, para lidar com documentação. Por exemplo, a diretoria do Guarani tem acesso a qualquer momento à secretaria do clube, né, o conselho de administração atual do Guarani tem acesso a qualquer momento à secretaria do clube lá. O superintendente executivo está ao lado também para checar uma eventualidade ali de nome que está regular ou não está regular, está com a mensalidade em dia, não está, tem prazo ou não tem, né? E por incrível que pareça, tem sócio que não tem prazo, mas assina com chapa, né? Mesmo sabendo que isso prejudica a chapa, né? Isso acontece. É meio natural. E quando eu falo situação, eu vou trazer uma adaptação aqui, né? Porque ao contrário do que tem sido dito, né? A chapa Renova Guarani não é uma chapa de situação. É uma chapa que vai concorrer, sim, ao pleito eleitoral no Conselho Deliberativo, mas não é situação, né? O Renova Guarani não é governo. Mas eu me atrevo a comparar, mal comparando, como se o Renova fosse situação dentro do Conselho Deliberativo, né? Então também o presidente do Conselho Deliberativo, né, os secretários do Conselho Deliberativo compõem a chapa, tem mais facilidade também para esse cruzamento de informação, né? E as chapas de oposição, ou os grupos menos presentes, né, na gestão do Guarani, uma certa dificuldade. Natural que haja esse desencontro. O que me preocupa é saber dos pedidos de impugnação de candidatura baseado em tal artigo, baseado em tal artigo, baseado em tal artigo. E até fiz um apelo hoje, né, no Bugre Online à tarde, dizendo o seguinte: eu gostaria muito que a Comissão Eleitoral do Guarani usasse o chapéu na medida mínima, né? Não o chapéu na medida máxima, né? Para tratar desse processo, para cuidar desse processo, né? Porque senão fica claramente para mim a visão do aos amigos tudo, aos inimigos a lei, tá?
Então, obviamente, a chapa ligada à situação tem mais facilidade para se inscrever. As chapas não ligadas à situação terão mais dificuldade. E agora é uma briga judicial, né? Nada mais começa a briga judicial nessas defesas de tese, né? de pedidos de impugnação. Então tem as chapas, as duas, né? A Pro Guarani, que estaria conosco hoje aqui falando ao vivo, e a chapa Meu Bugre Forte, do Felipe Rosselli, são as mais desafiadoras nesse aspecto. Elas terão que agora argumentar em teses de defesa contestando os pedidos de impugnação dos candidatos apresentados, ou impugnação da chapa, né, como foi apresentada. Tá? É uma briga, agora é uma briga. E esse é o motivo, o Moacir, que leva o processo eleitoral do Guarani a constantemente ser judicializado. Judicializa daqui, judicializa dali, aí você não tem segurança jurídica até que haja um tramitado em julgado, a chapa que se ache prejudicada eventualmente pede uma concessão de liminar. Perdão, gente. A liminar nada mais é do que uma decisão temporária, né? Acontece uma liminar, aí tenta se caçar a liminar, e aí vira uma aventura política, uma aventura jurídica, né? Uma aventura jurídica às vésperas, porque haverá uma semana aí de tramitação entre a homologação ou não homologação de determinada chapa e a realização do pleito eleitoral, né? Cabe ainda um último recurso a uma chapa que se ache prejudicada, um recurso à Assembleia Geral. Esse recurso é formulado na abertura da Assembleia Geral. Tá? Então, se a comissão eleitoral não homologar a candidatura de tal chapa para o processo eleitoral, essa chapa ainda pode administrativamente recorrer à Assembleia Geral. E aí, na abertura da Assembleia Geral, elege-se o presidente, né? E a partir daí os atos da comissão eleitoral são apresentados, validados ou não pela Assembleia Geral, e os pedidos de revisão, né, de impugnação, podem ser revisados também, na abertura da mesa, na abertura dos trabalhos. Tá? Então, se a comissão eleitoral não validar, não homologar determinada chapa para participar do processo eleitoral, o associado, por decisão de maioria dos votos na abertura da Assembleia, pode sim até colocar uma chapa que não tenha sido homologada na disputa do processo eleitoral. Mas eu não vi isso acontecer até hoje, na história do Guarani. Tá? Então, a partir de agora, gente, está dada a largada aí das contestações jurídicas, da judicialização do processo eleitoral do Guarani. E essa coisa promete ir longe. Tá? Promete ir longe. Por isso, sempre apelo ao bom senso. Né? Acho que eleição se define no voto, eleição se define ali no processo eleitoral. Deu para cumprir aqui? Deu. Até obtive assim, informação em bastidor que um dos embasamentos dos processos de impugnação aí é que tal chapa teria apresentado tantos inscritos, mas não teria atingido o quórum mínimo e não se permitiria mais a substituição. Eu considero substituição um erro sanável, e o Estatuto do Guarani fala em erro sanável, tá? Mas isso depende basicamente da análise da comissão eleitoral, né? Quem fala que é um erro não sanável é quem tenta a impugnação para tornar ainda mais valorizada o seu pedido de impugnação. Tá? Então nós vamos ter que acompanhar isso agora. Acho que o prazo para contestação vai até amanhã, né? Para defesa até amanhã, se não me engano, ou depois de amanhã. E no sábado mesmo já deve sair a homologação ou não das chapas que tiveram contestações. O pessoal deve estar trabalhando bastante, né? Acho que o pessoal da chapa Meu Bugre Forte, lá do Felipe Rosselli, deve estar trabalhando bastante. O pessoal da chapa Pro Guarani deve estar trabalhando bastante, né? Enquanto que o pessoal da chapa Avante Meu Bugre está tranquilão lá, né? O pessoal da Renova Guarani também está tranquilão lá, aliviado, com chapa homologada. Né? O estranho é o seguinte, né? Observando o divulgado, o ato divulgado, não houve qualquer pedido de homologação de parte das outras chapas. A chapa Meu Bugre Forte não apresentou qualquer pedido de homologação a qualquer candidato apresentado ali pelas outras chapas, né? A chapa Pro Guarani também não, né? Mas a chapa Renova Guarani e a chapa Avante Meu Bugre fizeram questão, né, de solicitar pedidos de impedimento de candidatura, né? Para traduzir para o português claro. Isso é um processo chato, é bem chato, bem chato. Tá? E a eleição acontece daqui a mais de uma semana, pouco mais, né? 9 dias hoje para a realização do processo eleitoral. Então o primeiro desafio é conseguir participar do processo.
Talvez isso seja mais desafiador hoje para uma chapa de oposição, ou pretensamente de oposição, do que ganhar o processo eleitoral até no voto, viu? Talvez isso seja mais desafiador, viu, Moacir? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar para a gente poder aí sim falar com mais propriedade sobre o que foi definido. Sempre peço bom senso, mas quem sou eu para pedir qualquer coisa, né? Sou só um corneteiro aqui, tá? É isso que eu posso falar, Moacir, mas se quiserem voltar ao tema, fiquem à vontade, viu? Ó, o Fernando já está aqui, ó, nosso representante da rádio aqui, pedindo o seu like, ó, like dado. Boa noite, família Bugrina, boa noite, Fernando, é o Bugrino Feiticeiro. Um abraço para você, meu irmão, brigadão, like tá dado, deixa eu ver aqui, 72 simultâneos agora, 44 likes, já tivemos 157 visualizações, é pouco like, né? Dá mais um likezinho aí, eu não gosto de pedir like não, mas dá mais um likezinho aí, vai, deixa eu ver um coraçãozinho subindo na tela aí, vai, passa um coraçãozinho subindo na tela aí, deixa o seu like, vamos junto. Obrigado. Por que é importante o like? Porque quanto mais likes tiver, mais relevância o YouTube dá, né? A programa. Ah, subiu um likezinho agora. dois coraçõezinhos vermelhos. 3, 4, opa, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora é 100. Valeu. Alguns likes a mais aí, né? Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Quanto mais likes tiver numa determinada transmissão, mais relevância o YouTube dá, né? A essa transmissão, mais ele entrega para outras pessoas. Então, dê o seu like aí, faz a sua inscrição no canal também, aí você não perde o programa. Quando tiver programa ao vivo, você já vai ser avisado lá. Nós estamos vivendo aqui os últimos momentos desse programa nessa fase, né? Hoje é dia 4, provavelmente ele vai até o dia 20 ou algo por aí, tá? Depois a gente vai dar uma paradinha, né? Para final de ano e tal. E aí o ano que vem a gente pensa numa alternativa aqui para o YouTube. Vai ser sempre um prazer estar aqui falando com vocês, viu? O Caio Gomide, boa noite, Ortiz. Boa noite, Caio Gomide, bem-vindo. Fernando volta aqui, observa 237 atletas e pega uma aposta para a lateral direita. Boa! Excelente colocação, ô Fernando. Excelente colocação. E mais ainda, né? Pega um jogador de 21 anos para a lateral direita, que é do ex-time do Farney e do ex-time do Matheus Costa, né? É o Guarani Piranga, né? O treinador, o executivo de futebol, já teve o Caio Melo, que não sei se fica ou se vai, agora traz o lateral direito também, né? Daqui a pouco o Guarani vira uma filial do Ipiranga, vira Guarani Piranga, né? Eu esperava muito mais, e aí o pior, a justificativa fica pior, né? Não, como é uma boa oportunidade do mercado, nós vamos contratar ele e um mais experiente. Então contrata só um mais experiente, né? Poxa vida, né? O jogador não entrega na Série C e é premiado com a renovação de contrato. Meu Deus, tá falando do Isaac aqui, né, Fernando? Mas essa do Isaac não pode ser surpresa para vocês, né? Vocês são ouvintes assíduos da rádio, né? Eu já trago, faz mais de 2 semanas, né, que a gente vem trazendo na Rádio Planeta Guarani que o Isaac já teria renovado seu contrato. É que o Guarani, por algum motivo, ainda não confirma isso, né? O Guarani, por algum motivo, não compartilha isso, né? Mas já faz aí uns 10 dias, ou talvez mais até, que a gente vem divulgando, né? Então, eu não gostei, de verdade. Até surtiu debate aqui na rádio sobre isso, né? O Edinho gostou, o Beto também, me parece, né? Se eu me lembro bem, mas eu não gostei não gostei muito não. Abraço, viu, Fernando? Eu não entendo nada de futebol. Fala, Marcinho Carvalho, Márcio Carvalho na voz, é o nosso cantor e compositor, Márcio Carvalho, instrumentista também. Boa noite, Marcos. Gostei de Marcos, quase ninguém me chama. Fiquei extremamente revoltado com a permanência do péssimo e preguiçoso Isaac. Ótimo programa. Obrigado, Marcinho. Eu não fiquei surpreendido, mas daí a dizer que aprovo é outra história, né? Aí, entre não ficar surpreendido e gostar da permanência dele, é uma história um pouco diferente, né? Agora deu uma equilibrada, 78 simultâneos, 62 likes. Mas é pouco diante dos 170 que já estiveram acompanhando até agora, né? Então, Marcinho, eu também não gostei muito não, viu, cara? De verdade mesmo. Fala, gordão! Hoje que eu fui buscar a sua live lá com o Farney, vi até que a live caiu, né? Caiu porque estava muito acessada, muita gente querendo ver, com certeza, né? Depois você retomou brilhantemente, você e o Obo Grino, parabéns, viu? Gostei bastante. Boa noite, Ortiz, tudo bom? Tô meio sumidão pela dor de cabeça de mudança de AP com a mulher. Boa.
Vou... Mudança é uma desgraça, gordão. O que o Ortiz mais fez na vida foi mudar, viu? Eu sou Legião Urbana, né? Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu sou esse, viu? Já morei em tanta casa que eu nem me lembro mais, viu? Mas sempre que posso, estou ouvindo o programa. Forte abraço para você e para toda a equipe. Hoje sempre Guarani. Tamo junto. Ex-gordão, né? Agora o aciadão, magrão, novo magrão do Guarani, né, gordão? Um abraço, querido. Tamo junto. O Marcinho de volta disse que compartilhou o link do programa para geral e bora para cima. Mas a geral não veio não, viu, Marcinho? A audiência hoje tá bem baixinha, viu? Menor audiência de um Bugre em Foco desde o início, tá? Desde o primeiro programa, essa é a menor audiência de todas até agora. O Fernando de volta, pedindo para compartilharem, inscreverem-se, ativem o sininho, vamos fortalecer o canal, muito conteúdo de qualidade, aqui queremos o melhor do Guarani sempre. É isso aí, Fernando. Ontem nós tivemos uma entrevista com o Gustavo Rosolém e assim, eu vou reforçar aqui o pedido de desculpas que eu fiz publicamente hoje no Bugre Online, né? Mas reforço aqui o mesmo pedido de desculpas, tá? Ao Edinho. Edinho é um dos, para você que não sabe, o Edinho é um dos componentes da equipe Planeta Guarani. E o Edinho ontem ele encaminhou uma mensagem em áudio, né, uma pergunta em áudio para ser apresentada durante a entrevista lá no nosso grupo de trabalho. E eu estava tão... Quer ver? Ó, vou mostrar para vocês. Ó. Se eu fizer isso aqui, ó, você não me ouve mais. Se eu fizer isso aqui, ó, minha voz estoura. Tá vendo? Então, ontem nós tínhamos um canal de microfone sendo usado pelo Gustavo e pelo Neto Nazário. E um canal de microfone sendo usado por mim e pelo Beto Toledo. Nós todos temos tons de voz, entonação de voz diferentes. Mas no caso do Gustavo e do Neto, o Gustavo Rosolém estava longe do microfone e o Neto Nazário estava próximo, seguindo orientação. Então, quando o Neto Nazário falava, o microfone estourava. Por quê? Porque ele estava ajustado, era para eu estar com o volume mais baixo. Mas para captar o áudio do Gustavo Rosolém, eu tinha que dar no último aqui o ganho do microfone para a gente poder captar, tá? E aí eu tive que operar esse botão aqui a entrevista inteira, rapaz, né? Pra gente não perder o que ele estava falando. E eu não consegui abrir o grupo, então fiquei devendo a pergunta do Edinho, viu, Edinho? Me perdoe mesmo, tá? De coração. E aqui nesse programa eu tenho que sempre atender a demanda de vocês e tamo junto. E a pergunta do Edinho é uma pergunta de um componente de equipe, né? Eu devia tê-la feito, mas eu não vi. Eu fui ver depois que acabei, até escrevi lá para ele um pedido de desculpas e tal. Espero que ele tenha entendido, Edinho. Um abraço para você, viu, meu irmão? Você é parte integrante dessa equipe aqui sempre, viu? O Lucas Castro de volta, eu entendo a revolta contra o Isaac. Tipo, jogador que faz um jogo bom e vários ruins. Mas para compor elenco da Série C vale. Só não tem como apostar nele como solução para a posição. Precisamos de mais. Então, Lucas, mas... A minha preocupação é a seguinte, nós não vamos jogar só a Série C, né? Apesar de ser a Série C o maior compromisso do Guarani na temporada, né? O Guarani tem o claro compromisso de voltar à Série C, a Série B, perdão, do Campeonato Brasileiro, né? Mas antes ele joga o Campeonato Paulista, né? E é um campeonato forte, né? Um campeonato forte, fortíssimo, né? Agora, estamos formando grupo já para a Série C? Ok, é necessário. Você não contrata só titular, você contrata titular, reserva, né, e tal. Vamos ver, né? Vamos ver o que vem por aí pela frente, né? Vamos ver. O Moacir Paranhos, olha lá, vamos combinar a retirada da camisa dele aqui ao vivo. Ó. Boa noite, Ortiz. Passo no sábado para retirar. Tá tranquilo, tá aqui no nosso WhatsApp ele. Tem problema, 13 horas estou aqui, depois eu te passo tudo certinho, viu, Moacir? Obrigado. E ele fez já um pix de colaboração nesse mês. Obrigado, Moacir Paranhos, muito obrigado, viu? O Eduardo Lacerda, eu já comentei, também está aqui no nosso WhatsApp, né? O grande Eduardo Lacerda está sumido, hein? Ele compartilhava comigo o ato número 3, né, da comissão eleitoral, já comentei esse ato, né, as consequências dele, e já falamos, né, sobre o tema. Reforçando, né? Agora nós temos entrevista marcada na próxima terça-feira com a chapa Avante Meu Bugre. Hoje surgiu um entravezinho aí, eu preciso fazer contato. Não tive tempo hoje durante o dia de fazer contato com o assessor de imprensa da chapa do Rômulo Amaro, tá? Ele pediu contato para que a gente trate da entrevista, então farei esse contato amanhã durante o dia. A entrevista está marcada originalmente para terça-feira, dia 9. Impreterivelmente, ela não será alterada. Se não acontecer, não acontecerá mais, tá?
Ela terá no máximo 3 horas de duração, que é o tempo que teve de duração a entrevista com a chapa anterior, tá? Mas podendo o candidato ou os candidatos presentes aqui abrirem mão de tempo. Basta que eles declarem, estou satisfeito com o tempo, né? Então, entenda, você não vem aqui com um compromisso de 3 horas, você vai ficar até 3 horas. Se você quiser falar por 1 hora e ir embora, é só dizer, estou satisfeito, abro mão do restante do tempo e a gente encerra a entrevista sem problema algum, tá? Mas amanhã prometo fazer esse contato para a gente poder efetivar. Eu achei que já estava marcada, né? Mas hoje mais um pedido de ajustes aí. Vamos ver que tipo de ajustes são esses, tá? Depois a gente resolve isso também, né? Vamos embora. O Fernando, mais uma aqui. Eu não suporto o jogador lento que joga em baixa intensidade. Jogador vagalume também, né, o Fernando? Jogador que aparece e desaparece, né? Pisca, acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga, né? Eu não gosto. E, aliás, houve nesse ano aí, numa das coletivas pós-jogo, o Beto Toledo estava... Eu perguntei pro Beto Toledo, quando ele estava lá na porta da sala de imprensa, da atuação do Isaac. O Beto Toledo falou da atuação do Isaac, disse que não tinha gostado e tal. E o Isaac estava passando na porta da sala de imprensa, começou a olhar feio pro Beto Toledo, né, e tal. Deu uma contestada ali no Beto, né, e tal. Ossos do ofício, né? O professor Carlos Eduardo, um abraço. Ortiz, os ficha 1 e 2 que o Farney disse vieram nesses 5 contratados até agora. Agora é só os ficha ruim que virão, infelizmente. Cara, se eu não souber quem são, né, os nomes, eu não consigo comentar. E hoje nós temos exatamente isso, né? Até o Cleiton Vendemiato hoje mandou um comentário para a Rádio Planeta Guarani, no nosso Bugre Online, onde ele fala disso, né? Quer ver? Vamos junto, vamos ouvir o comentário do Cleiton Vendemiato também, para não ficar só a voz do Ortiz aqui. Não estava programado, mas eu tenho certeza, ele vai dar boa tarde só, a diferença é essa, tá? Considere como boa noite, só para vocês verem o que fala o Cleiton Vendemiato, né? A equipe Planeta Guarani não é só o Ortiz, né? A equipe Planeta Guarani é o Ortiz, o Cleiton, o Beto, o Edinho, o Fernando, e se alguém mais quiser se juntar a ela também é sempre bem-vindo, tá? Mas quer ver, vamos ouvir o comentário do Cleiton Vendemiato, para vocês entenderem um pouco de como pensa, e de forma geral, né? Como pensa a equipe. Quer ver? Solta a voz aí, Cleitão. Vamos junto, vai. Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, muito boa tarde para o nosso amigo ouvinte, muito boa tarde também para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani, nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro. O Guarani se reapresentou ontem, né? Iniciou ali a sua preparação, lógico, né? Toda aquela questão dos protocolos médicos, né? Avaliações, enfim, ainda tem muita coisa nesse início, né? Pós-reapresentação, para o Guarani ajustar e depois realmente partir para gramado, partir para treinos, né? Enfim, tudo isso é parte da preparação do Guarani para a temporada 2026. Só que assim, Ortiz, pode ser talvez uma ansiedade de torcedor, pode ser aquele negócio, né? A gente quer ver logo qual é o time do Guarani, né? A gente quer ver todos os anúncios feitos, todos os jogadores que vêm para fazer parte do elenco do Bugre no próximo ano, né? Para a gente poder fazer uma análise mais apurada do que é o que esperar desse Guarani versão 2026. Mas, de qualquer maneira, né, dentro dessa visão de ansiedade de torcedor, o Guarani agora, pelo menos para mim, começa a dar uma pontinha de preocupação, Ortiz. Por que eu estou dizendo isso? Porque, óbvio, a gente sabe que tem jogadores que vão se reapresentar no decorrer do mês de dezembro, né? Jogadores que provavelmente são oriundos da Série B, estão gozando ainda de um período de férias, acabou muito depois da Série C, né? A Série A sequer acabou ainda, né? Mas eu realmente, né, dentro daquilo que a gente olha e observa, pelo poder que o Guarani tem financeiro nas mãos, não deve trazer jogador de Série A, a não ser que seja o reserva do reserva da Série A, né? Dentro do mercado inflacionado do futebol brasileiro, eu acho muito complicado, exceção feita talvez aí a essa negociação com o Fernando Miguel, caso ela seja concretizada. Agora, o fato é que, independente da gente ter, por exemplo, um jogador de Série B
que vai chegar em meados de dezembro, porque ainda está no seu período de descanso, vai se reapresentar mais tarde. Eu acho que num 4 de dezembro, o Guarani, na minha opinião, já deveria ter apresentado mais nomes, né? E não estou dizendo de apresentar mais nomes só para satisfazer e saciar a nossa curiosidade. A questão é que a reformulação do elenco do Guarani é uma reformulação ampla, é uma reformulação grande, vão exigir várias contratações, né? Quando o Farney vem na Rádio Planeta Guarani, ele diz que a gente tinha 4 contratações para serem anunciadas, né? Mas a gente está falando num universo de muitas contratações. Então, eu quero acreditar que todos eles já estão apalavrados ou já estão encaminhados, né? E melhor seria se já todos eles tivessem assinado, mas o fato é que, eu não sei se por dificuldades ou não sei se por excesso de cautela, o Guarani ainda não anunciou mais reforços, né? Preencheu o seu setor defensivo, né? A sua zaga, o William Farias como volante, lá na frente somente o Guilherme Parede por enquanto, né? Mas eu acho pouco. Na minha opinião, o Guarani precisaria já ter colocado mais jogadores como anúncio para o seu torcedor, mais jogadores à disposição do Matheus Costa. Eu espero realmente que todos eles já estejam meio que definidos, mas gostaria de, um dia após a apresentação, ter uma gama maior de jogadores para a gente estar fazendo análise aqui do que tão e simplesmente os zagueiros que o Guarani contratou, a possibilidade de ter um atacante que é o Guilherme Parede e um volante que é o William Farias. Acho que eu quero muito acreditar que não esteja amoroso, mas dentro do meu íntimo acredito que a gente poderia estar mais acelerado. Acho que ainda assim estamos um pouco lentos nessas contratações, visto a curta preparação que o Guarani vai ter para ficar já preparado para sua estreia no Campeonato Paulista lá para o dia 10, 11, 12 de janeiro. Enfim, vamos aguardar, mas eu quero muito que a minha ansiedade se torne prática a partir do momento que eu ver os novos anúncios do Guarani sendo feitos ao longo da semana, dessa e principalmente da próxima, para a gente ter o maior número de jogadores possíveis e o elenco fechado o mais rapidamente possível. Repito, pode ser excesso de ansiedade? Pode. Mas eu preferia que a gente estivesse falando aqui desse time que o Guarani montou e não que o Guarani está buscando montar. Um grande abraço para você, um grande abraço para o nosso amigo e para a nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani. Valeu! Valeu, Coitão. E aqui não tem a vinhetinha, né, e tal. Coitão é o nosso integrante lá de Santa Catarina. Um abraço para você, Coitão. É um guerreiro, é um cara desesperado pelo Guarani, um cara que de longe fica sofrendo lá, né? Tamo junto, meu irmão. Eu corroboro totalmente da fala dele e acrescento o seguinte: o nosso sarrafo está tão baixo, Coitão Vendemiato, que nós estamos elogiando esboço, né? Nós estamos elogiando planejamento, nós estamos elogiando nomes especulados, né? Nós temos que começar a elogiar nomes contratados, né? O Guarani contratou 5 jogadores, mas 5 num universo de 15, né? Faltam aí ao Guarani, ao menos, né? Já que o planejamento apresentado no início era manter de 10 a 12, vamos trabalhar com 12, o número máximo, né, de jogadores do elenco anterior, e um elenco de 27 jogadores, então previa-se a contratação ali de ao menos 15 jogadores. O Guarani apresentou 1/3 disso, né? E mais do que isso até, antes de contratar, é uma metáfora, né, que eu faço muito na rádio, antes de comprar um sofá novo, você precisa se livrar do sofá antigo, né? Você precisa tirar o sofá antigo da sala e dar um fim nele. O Guarani, antes de contratar jogador, precisa definir. Alguns já estão aí com a situação encaminhada. O Emerson Júnior e o Andrei já deixaram o elenco, pelo menos por hora, estão emprestados, né? Mas o Guarani precisa definir a situação do Diogo Silva, do Lucão, né? Os jogadores têm contrato com o Guarani, não faz nexo se apresentar com esses caras, porque os caras, quando têm contrato, têm que se apresentar. Então, provavelmente, eles estão lá treinando com esse elenco que não se sabe, será o elenco da série do Campeonato Paulista de 2026. O João Vitor, meio atacante, o Guarani planeja emprestá-lo, mas é atleta do Guarani, não tem um empréstimo confirmado aí com ninguém. O Samuel, atacante, o que fará o Guarani, né? Tem contrato até o final do Campeonato Paulista, o Samuel. O Ryuta, o Guarani até chegou a planejar o seu empréstimo, vi a foto do Ryuta lá na reapresentação do elenco. Vai permanecer o Ryuta ou vai ser emprestado, né?
o Luiz Miguel, o Gabriel Silva, 2 atacantes. O que fará o Guarani com esses atletas, né? Então, aqui nós estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores. Se esses 7 jogadores não tiverem o seu destino trilhado, traçado, são 7 jogadores que o Guarani vai contratar, menos ou então 7 jogadores que vão inflar a folha salarial do Guarani, né? Aí aquele planejamento de contratar menos jogadores e poder pagar mais salário, né, para esses jogadores, acaba já sendo comprometido, né? Porque você acaba tendo que readequar esse planejamento financeiro aí para o número de jogadores que você tem no elenco atual, né, Cleitão? Então, eu estou muito preocupado. Não dá mais para elogiar a especulação, né? O Guarani planeja contratar o Pedro. É um nome que o Guarani não vai contratar nunca, né? Mas o Guarani planeja contratar o Pedro. Legal, pô, que legal. Olha o Guarani querendo contratar o Pedro, né? Aí vem o Tonhão. Quem é o Tonhão? É um centroavante que jogou lá no Picos da Neblina, não sei da onde e tal, que ninguém nunca ouviu falar. Então a gente elogia a especulação e lamenta a contratação. Eu espero que isso não aconteça, né? Está na hora de efetivar. As efetivações foram feitas a conta gotas, a gente até antecipou as contratações aí e tal, mas foram feitas muito a conta gotas, né? E faltam pelo menos 10 contratações aí para o Guarani para fechar aquele planejamento. Mas além dessas 10 contratações, o Guarani tem que decidir o futuro desses 7 jogadores aí que eu citei agora há pouco, por exemplo, né? Então, você não está com excesso de ansiedade não, viu, Cleitão? Na verdade está atrasado. No dia 8 o Guarani vai para uma pré-temporada. Não faz lógica você ir para uma pré-temporada levando 7 jogadores que não vão integrar o elenco, por exemplo, né? Você vai gastar um tempo precioso de preparação com um atleta que você não vai trabalhar. Já era necessário que contratações estivessem ativas e efetivas, né? Junto com seus companheiros, já trabalhando para uma estreia de Campeonato Paulista que está marcada para o fim de semana do dia 11. Né? Se fala dia 12, tomara que não, né? Dia 12 é segunda-feira, né? Que seja no dia 10 ou no dia 11, sábado ou domingo, né? De janeiro. Então, um pouco mais de 30 dias aí para a estreia do Guarani na competição. O tempo extra que o Guarani teria de vantagem, né, em relação aos concorrentes vai se esvairindo, vai diminuindo a cada momento. Está na hora, né? E não é ser chato, não. É trabalhar com a realidade, né? A realidade. Essa é a realidade. Nós precisamos mostrar que temos elenco, né? Ou que estamos contratando jogadores para a composição do elenco, né? Cleitão, meu irmão, um abraço. Trouxe a voz do Cleitão aí para vocês não esquecerem dele, viu? Meu amigo Cleitão Vendemiato. Aliás, a Rádio Planeta Guarani é culpa do Cleitão, viu? Estou no ar faz 6 anos aí, quase 7 já com a rádio, por conta do Cleitão, viu? Cleitão, você me deve essa, tá? Rafael Godoy aqui no nosso WhatsApp. Obrigado, Rafael. Mais um Pix aqui pra gente. Muito obrigado. Hoje eu tinha feito a conta, nós tínhamos tido 6 colaborações do dia 1º até hoje. É pouco, né? Temos 2 hoje já aumentamos aí para 8, pelo menos, né? Obrigado a todos vocês, viu? Obrigado mesmo, de coração. Se puder, tem o QR Code aí na tela. Tá vendo aí o programa depois, fora de hora e tal? Não precisa fazer nada vultuoso, não, mas só se você puder. Se você não puder, não faça nada. Não tira de onde você não tem, não. Tá bom? Obrigado, Rafael Godoy. Obrigado mesmo, de coração, viu? Então, meu amigo, valeu. Valeu e valeu demais. Deixa eu voltar pro chat aqui, senão não acaba esse programa hoje, né? O jogador Zeca não ficará no Coritiba. É o Fernando, de novo. É a expectativa versus realidade, viu, Fernando? Eu gostaria muito de ter o Zeca no elenco do Guarani. Joga nas 2 laterais até, né? Gostaria muito. Se disserem assim, o Guarani está interessado na contratação do Zeca, a gente vai elogiar. Mas vai elogiar o quê? A especulação, né? Não a contratação. Se disserem o Guarani contratou o Zeca, aí eu começo a ficar mais satisfeito, né? Centroavante Gustavo Coutinho não ficará no Coritiba também, mas Gustavo Coutinho tem mercado, né? O Gustavo Coutinho recentemente foi artilheiro da Série B aí, né? É um atleta meio que impensável para a Série C. É a expectativa versus realidade, Fernando, que a gente sempre debate aqui, seja na rádio ou aqui no YouTube, né? Ô, Claudinho, é você mesmo? Sou eu mesmo, tudo de bom. Eu lembro quando você criou o Planeta Guarani. Verdade. 2006. Primeiro dia do Planeta Guarani foi dia 24 de julho de 2006. Foi o dia que o Planeta Guarani entrou no ar. Tá? O dia que o Planeta Guarani entrou no ar, 24 de julho de 2006. E por que eu falo então que eu estou há mais de 20 anos? Porque antes disso tinha o Bugrinet. Eu escrevia lá no Bugrinet. Tamo junto, Claudinho. Dá um abração no seu pai também, viu?
Ô, Júnior Samba, é o Júnior de Jacareí, né, Junião? Boa noite, Ortiz. Espero que 2026 seja de glória. Chega de sofrer. Mas não tem glória em sair da Série C também, viu, Junião? Sair da Série C é obrigação, né? Não é glória, né? Sair é cumprir a obrigação, né? Que tinha que ser cumprida nesse ano, né? Então, que seja de menos tristeza, pelo menos, né? Que a gente consiga voltar minimamente para a Série B, que ainda não é o lugar do Guarani, né? Um abraço, viu, irmão? Estamos sempre juntos. Alexandre Rosa, outro ouvinte fiel da Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Ortiz. Será que até o final de semana que vem teremos mais nomes? Tem que ter, né, Alexandre? Tem que ter, né? Dia 8 aí é feriado aqui em Campinas, né? Muita gente viajando aí para o feriado municipal de 8 de dezembro, dia da padroeira, né? Aqui em Campinas não é feriado no dia do aniversário da cidade, o feriado é o dia da padroeira, né? Nossa Senhora da Conceição. Muita gente viajando e o Guarani viajando também, mas viajando para pré-temporada, né? Para mim, no dia 8, né? No feriado, o Guarani tem que estar com mais jogadores já no elenco para justificar essa viagem, inclusive, né? Eu espero que nem demore todo esse final de semana aí que você falou e tal. Final de semana já é amanhã, né? Amanhã, sexta-feira, acabou a semana, né? Espero. O Fernando de volta, centroavante que faz gol custa caro. Se não pode pagar, vai padecer no ataque. Time que não faz gols não classifica e fica na rabeira da tabela. Há controvérsias, viu, Fernando? Por exemplo, o Yuri Tanque. Yuri Tanque veio para o Guarani com um salário, se eu não me engano, de R$20 mil lá em 2022, tá? E é um cara que fez gols, né? Fez gols em profusão, o Yuri Tanque, né? Caio Dantas não tinha um alto salário assim, fez gols também, né? O Derek não tinha um alto salário, fez gols também, né? Mas nem sempre essa receita vai funcionar, né? Andreu Rodrigues, boa noite, Andreu. Um abraço para você, irmão. O Lucas Castro de volta, acho que perdemos tempo. Eu esperava nessa reapresentação pelo menos de 70% do elenco montado. No discurso foi tudo muito bonito, na prática está atrasado. Eu concordo mesmo, concordo muito. Muito contigo, Lucas. É mais ou menos o comentário que eu fiz até agora, né? Para mim o Guarani já estaria muito mais encaminhado na formação do seu elenco nesse momento. E agora resta menos tempo, né? Hoje dia 4, já acabou o dia 4, então vamos contar como sendo dia 5, né? O campeonato começando no dia 10 ou 11, vamos falar dia 11. A tabela da Federação Paulista ainda não foi desmembrada, né? Mas vamos falar aí no dia 11. Aliás, nem a Copa São Paulo tem tabela desmembrada ainda, né? Que coisa, hein, Federação? Tá devendo aí. Vamos falar no dia 11, vai. Do dia 5 ao dia 11 são 36, 37 dias, né? O tempo vai diminuindo, né? Aqueles 3 meses sem futebol, agora já são aí 39 dias, né? 30 e poucos dias, né, sem futebol. Né? Já está bem menos, né? Tá chegando a hora. Tá chegando a hora, né, da bola voltar a rolar. Né? Eu esperava bem mais também. O André me faz uma pergunta ligada ao processo eleitoral. Bom, qualquer coisa que eu fale sobre o processo eleitoral, André, é mera falácia, né? Então é opinião, não é informação, tá? O que eu espero das eleições do clube? Eu gostaria muito que elas de fato acontecessem, né, democraticamente. Mas pelos movimentos que eu vi aí de ato de comissão eleitoral, eu tenho a preocupação de que as eleições ocorram com apenas 2 chapas. Tenho a preocupação, 2 chapas ao Conselho Deliberativo, 1 chapa ao Conselho de Administração e a gente fique no continuismo ou sequer se submeta ao crivo de um processo eleitoral. Tá? Se formos ao voto, eu ao contrário de muita gente, eu disse assim, a eleição para mim começa num 7-3, né? 7-3 para a situação. Mas é assim, é um placar que eu preciso novamente explicar, né? A cada ponto que você ganha, você tira um ponto do outro lado. Então, se ganhar um ponto, vira um 6-4. E se tirar mais um ponto, vira um 6-6, né? Vira um 5-5. Fica empatado, né? Eu, hoje, fazendo a leitura, né, do que eu tenho conversado com sócios do Guarani, eu tenho alguns amigos, né? Muitos amigos sócios, e muitos conversam comigo. A impressão que eu tenho é que nós já estamos aí num 6-4. A impressão que eu tenho é essa. Se houver voto, a votação está bem equilibrada nesse momento. Tá? Nesse momento. Agora, Conselho Deliberativo é outra coisa, né? Conselho Deliberativo, as chapas basicamente têm os votos da chapa, né? Então, o que esperar? Não sei. Aí já é uma outra história, tá?
O Sidney, fala GFC, um abraço para você. Anote aí, o presida candidato vai dar uma de Bolsonaro e fugir do debate. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, eu acho que não, eu acho que ele vem. Ontem o Rosolém esteve aqui, disse que ele faz questão de vir e tal, né? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Se não vier, perde o candidato, talvez nem precise, né? Porque dependendo da decisão da comissão eleitoral nesse fim de semana, ele pode ser candidato único, né? Não perde nada, né? Perde o torcedor, né? Mas quem liga pro torcedor às vezes, né? O GFC, quem liga pro torcedor, né? Eu não gosto dessa comparação com política nacional, só porque nós temos ouvintes dos dois lados, tá? Só um instante, pessoal. É a maldita obra ainda, viu? Ela continua, tá? A gente tem ouvinte dos dois lados, então eu respeito todo mundo e vamos embora, né? Agora, a gente não vai nem promover um debate, né? A gente vai promover aqui um bate-papo, uma sabatina acerca de projetos. É lógico que em algum momento é praticamente impossível dissociar a figura do atual presidente da gestão atual, né? Em algum momento a gente deve tocar em algum ponto da gestão atual, depende de como a entrevista se autoconduzir também, né? Mas a prioridade é falar do Guarani. A prioridade é falar do futuro, das propostas, dos projetos, dos conceitos, da formação de chapa, do que pode ser diferente em relação ao que nós vimos agora, né? Até porque se nós formos falar de gestão atual, nós vamos falar de uma gestão que rebaixou o Guarani na lanterna para a Série C e de uma gestão que não conseguiu acesso em 2025, né? Então, às vezes é melhor nem tocar, né? Mas, quem sabe, né? A entrevista se autoconduz, viu, gente? A entrevista se autoconduz, tá? Não sou eu quem conduz a entrevista, não. Ela se autoconduz mesmo, tá? O pessoal esqueceu dos likes aí, né, o Fernando? O Bugrino Feiticeiro lembrando o pessoal dos likes aí. O Dário João, grande Dário João, mais um ouvinte assíduo da rádio, tá aqui no YouTube hoje conosco. Boa noite, Ortiz e amigos bugrinos. Ainda não conseguimos nos livrar de algumas perebas, como Samuel e Luiz Miguel, e ainda por cima o Isaac vai ficar. Abraço, Ortiz. Você não está errado você não está, Dário. Tudo isso é fato. Tem muita gente no elenco aí que já devia ter pego o seu caminho, né? E o Isaac, pela informação que eu tive, está treinando normalmente, né? Então, permanece no Guarani, né? Não teria outro motivo, né? Vamos embora. O próximo aqui, o Fernando, ajudem o canal, ajudem, Fernando, vamos embora. Carlos Silva, Saravá, Axé, salve Oxóssi, Guarani, amor eterno. Saravá, que assim seja. Vamos embora, tamo junto, meu irmão, bem-vindo. O André voltou, e o dinheiro do Rio, será que está sendo usado corretamente? Boa pergunta, né? Essa é uma resposta que nós só teremos se nós pudermos avaliar o balanço patrimonial do Guarani, né? Porque os balancetes sumiram. Não existe mais publicação de balancete, né, no Guarani, né? Aí fica difícil, né? Eu não sei dizer, eu tenho informações de bastidores, mas bastidor é bastidor, né? Bastidor pode ser verdade, pode não ser, né? Então, o que está sendo feito com isso, né? Acho que o Guarani está gastando aí 1,5 milhão, entre 1,5 milhão e 2 milhões nessas reformas de gramado. É necessário? É estrutura, melhora a benfeitoria, né? Tem dinheiro aí para reforma de academia de base, né? Isso tudo é dinheiro investido, né? De onde está saindo esse recurso? Eu soube que o Guarani fez uma proposta para um centroavante de 150 mil reais. Não vou falar o nome do centroavante aqui, mas se me apertarem eu falo. O Guarani fez uma proposta para um centroavante oferecendo 150 mil reais de salário. Como é que vai pagar isso? Né? De onde vai sair esse dinheiro? Não sei, viu, André? Marcelo Rodrigues, bem-vindo. Inclusive são iguaizinhos, fogem do debate na dificuldade gigantesca de se expressar. Tá registrado aí, Marcelo. Um abraço, irmão. Eu não entro nessa... Eu respeito todo mundo, de verdade, gente. Não é que eu sou assim, em cima do muro, não. Eu tenho as minhas convicções políticas, sim. Mas elas são irrelevantes aqui, né? Na Rádio Planeta Guarani, para mim, não tem esquerda, direita, centro, norte, sul, leste, oeste. Para mim tem o Guarani, né? O Guarani é suas duas estrelas. É o que tem para mim, né? É o que tem para mim. Tá? Então, todo mundo é bugrino. Se é bugrino, tamo junto, vamos embora. Ó, o GFC disse que o like dele foi o de número 80. Agora tem 4 depois do seu, tá? 4 likes depois do seu. Estamos batendo 300 visualizações, pelo menos até agora. É diferente do número que vai lá depois que encerra, né?
Quando encerra dá uma diminuída, mas nesse momento 300 visualizações já. Tá? Muito obrigado. Marcelo Rodrigues já falei, o GFC também. A última aqui agora é do Carlos Queiroz, que é o Cargão Porrada, né? E o cigarro continua, né, irmão? É ruim, mas é bom. Eu continuo, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Cigarrinho tá aqui, ó. Escondidinho. Tá aqui. Só que eu não fumo no estúdio, né? Quando eu tô ao vivo aqui sozinho, não. Quando é rádio, aí eu ouvo. Confesso pra vocês, ontem eu deixei o estúdio 3 vezes pra ir fumar durante a entrevista do Rosolém. 3 horas, cara. Eu não ia aguentar ficar 3 horas, viu? Não ia aguentar ficar 3 horas sem fumar. Quando é só rádio, dá pra dar uma fugidinha, né? Mas quando é vídeo, não dá, não. Não dá, não. Vamos para a próxima aqui do Carlos Marciano, 6428. O Graziano vai participar da SAF? Então, Carlos, boa pergunta. O Guarani já virou SAF? Não, né? Ainda não. Ao contrário do que diz o presidente Rômulo Amaro e algumas outras pessoas, o Guarani não tem ainda uma aprovação de Assembleia Geral permitindo ao clube que se transforme em SAF, né? Então o Guarani ainda não pode sequer constituir SAF, quanto mais dizer quem é que vai participar da SAF, né? Mas a leitura do momento diz que o Graziano é um interessado. O Guarani fala aos 4 ventos que o Graziano é um dos interessados, né? No controle da SAF do Guarani. Tá? Mas afirmar para você que vai ou que não vai, eu não consigo. Por quê? Porque oficialmente o Guarani sequer pode ainda se transformar em SAF, né? E a aprovação também não transforma o Guarani em SAF. O Guarani tem a aprovação. E a qualquer momento ele decide se transforma em SAF ou não. E depois de se transformar, ele também decide se vai vender o controle da sua SAF, né? Por exemplo, o Mirassol, o Novo Horizontino. O Novo Horizontino virou SAF em dezembro de 2023. Até hoje não vendeu o controle da SAF. É de controle do próprio Novo Horizontino. Tá? Um abraço, viu, irmão? Tamo junto. Eu sei que esse tema SAF é efervescente, né? Mas ele demanda coisas que ainda não estão tangíveis para o Guarani, né? O Carlos Queiroz, vamos apertar. Quem é o centroavante, irmão? Tá bom, é o Poveda. Gabriel Poveda. O Guarani conversou com o Gabriel Poveda, chegou a oferecer a ele um salário de R$150 mil mensais. Ele até aceitou a proposta salarial do Guarani, só que ele jogaria apenas o Campeonato Paulista. Depois ele tem uma proposta para ir para o futebol do exterior, né? E como não houve acordo com o Guarani, porque o Guarani fazia questão de um contrato para a temporada inteira, ele vai jogar lá no Primavera de Indaiatuba, que é o clube do seu empresário. O empresário dele é o Nenezini, tá? Esse é o nome do centroavante aí que o Guarani ofereceu um salário meio alto aí. Alto para a nossa realidade, né? Não alto para o mundo do futebol, talvez, né? O GFC voltou. Papai Grazi está ajudando o outro empresário, porque ano passado o time era paupérrimo e depois deu um salto. Ainda bem, pois o caminho era de Série D e também investimento nas reformas de gramado. Isso precisa de um pouco de transparência, né, GFC? Não é ser chato, né? Mas precisava de um pouquinho de transparência, né? A gente precisava saber de onde estão vindo esses recursos, né? Porque, por exemplo, se o Guarani estiver usando os recursos do Richard Rios, né, da venda do Richard Rios para reforçar aquele elenco do ano passado e para a reforma de gramado, o Guarani já gastou praticamente toda a bala que tinha de recursos do Richard Rios, né? Se o Guarani tiver um parceiro nisso, qual é a contrapartida da dar o parceiro? Né? Então precisávamos ter um pouquinho mais de resposta, né? O Bugrino Feiticeiro, o Fernando, precisamos de laterais, bons laterais. Foram uma avenida nessa temporada. Acho que principalmente o esquerdo, né? O esquerdo foi terrível. Né, Fernando? O lado esquerdo do Guarani, há 2 temporadas, é terrível, né? Carlos Moraes, boa noite, Ortiz. Concordo com você que precisa contratar logo, porque quanto mais tempo demora, só restam os refugos. Dos últimos centroavantes que o Guarani trouxe, o melhor foi o Yuri Tanque. Concordo. Até citei o Yuri agora há pouco. E o Yuri, o Carlos, talvez tenha sido o centroavante de menor salário contratado pelo Guarani recentemente, viu? Porque o Yuri jogava a Série A3 lá pelo Capivariano, né? Quando vem para o Guarani. Um salário de 10 mil, se eu não me engano, lá no Capivariano, um pouco mais que isso. Ele vem para o Guarani especulando-se aí um salário de 20 mil reais por mês. Né? E deitou gol, para não falar cagou gol. Né? Fez gol pra cacete o Yuri, né? Um abraço, viu, meu irmão? Tamo junto. Ih, tá acabando a bateria aqui do celular, rapaz. Eu vou ter que encerrar o programa já, hein? Vocês vão ficar sem câmera. Vamos embora. O Yuri foi o melhor custo-benefício, né? No momento.
E quanto mais demorar, mais difícil é. E menos tempo tem também, né? Para treinar, para dar condição, para dar ritmo de jogo, né? Tudo isso influencia também, não é verdade? O Carlos Moraes, foi o que eu li agora há pouco, né? Marcelo Rodrigues, pena que eu perdi ontem a entrevista sobre a base. Vem pro YouTube ou só fica na rádio? Só na rádio, Marcelo, infelizmente. Tá? A gente não registrou ela em vídeo, não. A gente só fez ela em áudio. Tá lá nas reprises da rádio, rapaz. A hora que acabar aqui, vamos fazer um combinado. Se vocês quiserem ouvir, acabou o programa daqui, eu vou lá pra rádio, eu vou restartar, tá? A nossa reprise, começando da entrevista. Tá bom? Vou restartar ela começando da entrevista. Tá? Combinado? Eu vou pular o Bugre Online de hoje à tarde e vou restartar começando da reprise da entrevista. Aí você pode ouvir lá no aplicativo Radiosnet. Tá bom? Vamos junto. Irmão, bora pra Caraguá tomar uma junto e contar a história do Bugrão. Ah, se eu pudesse, Carlos Queiroz. Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desse, irmão. Ai, que inveja, hein? Um abraço, boa viagem, viu? Curte bastante lá, curte por mim. O Andreu diz, meu Deus, você é louco, Poveda. Não sei se ele está aprovando ou reprovando, né? O jogador Kelvin ficará? Pergunta o Fernando. É a pergunta de, nesse momento, $1 milhão, que é o valor que se tem anunciado aí de proposta para aquisição do Kelvin, né, Fernando? O Guarani vai acatar essa proposta, vai negociar o Kelvin, ou conta com o Kelvin? Tá vendo? É muita lacuna, né? É muita lacuna, né? Carlos Marciano, até agora não falam da nova arena em construção, o estádio cada vez tem melhorias. Já se vão 10 anos, né? 10 anos e meio. Né? A venda jurídica lá, a venda judicial do patrimônio do Guarani completou 10 anos em maio desse ano. Nesse ano agora, de 2026, acaba o pagamento da mensalidade de 350 mil do Roberto Graziano. Tá? Nesse ano agora, se eu não me engano, em junho de 2026, o Roberto Graziano já termina de pagar aquele acordo lá. E até agora não se fala, não é só Arena, né? É Arena, CT e Clube Social, né? E o Guarani precisando, foi tema da nossa conversa ontem, né? Com o pessoal da base até. Tá? O Carlos Moraes pergunta se o Poveda já fechou com Primavera. Já sim, já está até anunciado lá. Já está até anunciado lá, viu? O André disse que o tanque era bom mesmo. Bom mesmo. Eu lamentei muito a saída dele. Lamentei bastante. Eu gostava muito do Yuri, viu? Além de ser bom jogador, tinha uma postura sensacional, institucional, né? Lembro do gol que ele faz, que ele tira a chuteira para comemorar o gol ali no distintivo do Guarani, né? Para não pisar com a chuteira no distintivo do Guarani, né? Bom jogador, viu? Ô, Daniel de Santa Rosa de Viterbo, aqui é o bicicletário Ciclone. Boa noite, família Bugrino. Ortiz, esses valores de centroavantes, eles poderiam tentar o Lucão do break. O que você acha? Você sabe que em algum momento me passaram que o Guarani estava conversando com ele, viu? Mas não evoluiu ou pelo menos me passaram uma bola errada. Tá? Porque eu não tive mais nenhuma informação nesse aspecto, não. Só que o Lucão, acho que não chegaria a esse patamar, não, viu, Daniel? Um abraço, irmão. De nada, Marcelo, tamo junto. Você pergunta, nós responde, velho. Aqui nós... A Rádio Planeta Guarani é assim, o Marcelo Rodrigues. Aqui, o nosso foco é esse, né? O nosso foco é esse, cara. É o ouvinte, tá? Então, quer ouvir? Vai lá pro Radiosnet. A hora que acabar aqui, vai lá. Me dá uns 5 minutinhos aí. Só um instante. Me dá uns 5 minutinhos aí, que é o tempo de eu terminar aqui tudo, né? E aí eu já vou lá e restarto, tá? Começando, vou pular. Você vai até, se você estiver ouvindo, você vai ver que vai começar e vai pular, né? Pra gente chegar na entrevista dos dois, tá bom? Aí começa a reprise direto dela e depois você ouve o Bugre Online de hoje, fica aí, né? Porque amanhã a gente só se fala à noite agora, a gente termina de se falar agora, depois só à noite. E esse programa aqui vai entrar na reprise 12:30 de amanhã, tá? Então fica tranquilo. O Carlos Moraes... dentro do que o Guarani tem dinheiro, eu considero o Poveda um bom jogador. Se não me engano, ele foi o artilheiro da Série B do ano retrasado. Sim, ele foi artilheiro da Série B acho que 2 vezes, né? Uma pelo Sampaio Correia, ou uma só pelo Sampaio Correia, se não me engano, mas foi artilheiro da Série B. O Poveda é um baita jogador hoje, viu? O Poveda é revelado nas categorias de base do Guarani, né? Mas é um baita jogador hoje, viu?
Tanto que está com proposta aí para ir para o exterior, né? E vai fazer o seu pé de meia. Poveda vai ser papai agora em março, né? A esposa dele está grávida, a esposa Bugrina, Poveda Bugrino, né? O sogro do Poveda é nosso ouvinte da Rádio Planeta Guarani nos dias de jogos, né? Bom jogador na realidade do Guarani, concordo totalmente. O Acácio Fortuna, é isso? Fortuna Acácio, acho que é o Acácio Fortuna, né? Boa noite, Ortiz. Será que não foram atrás do Cargão? Não foram. O Cargão é um jogador caro para o Guarani. Seria ótimo reforço para a Série C. O cara tá indo para o Noroeste, que nem competição terá depois do Paulistão. Cara, os gestores de carreira do Cargão, para mim, o Acácio, são as pessoas que tomam as decisões mais erradas do mundo, cara. Porque o Cargão ele já teve proposta de tanto clube e ele já optou por permanecer em Noroeste, ele já optou por permanecer em Ferroviária. Ele já deu alguns passos completamente errados na carreira dele, na minha visão, viu? Eu não sei quem é o gestor da carreira desse cara, mas é um cara que não é muito comprometido com a carreira dele, não, viu, cara? E é um jogador bem caro, viu? O Cargão não pede barato, não, tá? Mas concordo, seria um baita nome. Ortiz, é Bicicletaria Ciclone. Ciclone. Valeu, é que tá tudo junto aqui, né, Ciclone? Um abraço, Daniel, tamo junto. Cargão pediu 200 mil, não vale tudo isso. É a informação que eu tenho também, Carlos. Por isso que eu falei, né, Carlos Moraes? Por isso que eu falei que é um jogador caro, né? E o gestor de carreira dele é péssimo, viu? É péssimo, tá? Carlos Marciano, o que você acha das contratações feitas nesse exato momento? Ótimas, boas. William Farias, bom volante. É lógico, a contratação tem que se confirmar jogando, né, ô Carlos? Eu sempre digo o seguinte, você não contrata um jogador pelo presente, né? Você não contrata um jogador pelo presente, você contrata um jogador sempre pelo passado, né? Ou, no máximo, pela última temporada dele, né? Que já passou. Né? Mas se você analisar os nomes e a qualidade dos atletas até hoje, gostei. O William Farias é um baita jogador, né? Pelo menos no currículo. O Guilherme Parede tem um baita currículo, né? Um jogador que jogou em clubes importantes, jogou na Argentina, jogou Libertadores, jogou Caramba 4, né? Jogou em Internacional de Porto Alegre, jogou em grandes equipes do futebol brasileiro, apesar do Inter hoje estar caindo para a Série B, né? Mas é um jogador com um baita currículo, um jogador que jogou muito contra a gente, inclusive, né? Pelo Vila Nova, né? Guilherme Paredes, há 2 temporadas, foi decisivo para o Vila Nova contra a gente, né? O Rafael Donato é um sonho antigo meu, um sonho que eu tenho já há 4, 5 anos de tê-lo jogando no Guarani. O Jonathan Costa é um bom zagueiro, Jonathan Costa, tá? E o Maurício Antônio, assim, pelo currículo, é um currículo de jogador com mais carreira no futebol do exterior, né? Fez a carreira no Japão, em Portugal e tal, né? E depois um pouquinho de Arábia Saudita também, mas que no Brasil volta como capitão do Coritiba, né? Jogando Série A e depois Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então, contratações boas até agora. O problema é que parou nelas, né? Nós estamos falando desses nomes aí já faz mais de um mês, tá? E parou nelas, né? Efetivou esses aí que a gente já tinha previamente sabido, né? E parou nisso. Então precisa manter esse nível, né? Márcio Santana, um abraço, Márcio. Será que estão deixando para anunciar as contratações na semana da eleição? Semana da eleição é semana que vem, né? Tomara, que aí semana que vem a gente descobre, né? Semana que vem é a última semana antes do processo eleitoral. Parece algo distante, mas tá aí já, né? Tá batendo a porta já, né? Tomara, Márcio Santana. E pelo menos na semana que vem saberemos, né? O Fernando, que é o Bugrino Feiticeiro, diz que ele gosta muito do Gabriel Novaes, surgiu no São Paulo, foi pro exterior. Acho que Barcelona e pertence ao Red Bull Bragantino. Muito bom centroavante. Cara, Fernando, eu vou tentar ser mais sincero ainda do que eu já fui com você até hoje. O Red Bull, ele pode pagar salários altíssimos. O Red Bull tem uma estrutura internacional por trás, né? Que é a marca Red Bull, tá? Com Fórmula 1, com clubes europeus, clubes no futebol norte-americano, franquias, né, e tal. É difícil você contratar um atleta desse nível, Fernando, mas às vezes eu acho que você ou não concorda com a minha fala ou não entendeu isso ainda. É isso que eu falo em expectativa versus realidade, tá? É difícil, cara, você conseguir trazer um jogador do Red Bull para o Guarani. Ah, mas é Red Bull. Não, é a Red Bull, né? É a empresa, a franquia Red Bull, né?
uma das maiores franquias, um dos maiores investimentos em esportes no mundo até. Se você pegar futebol, esses esportes radicais, mais Fórmula 1, mas tudo que a Red Bull faz, cara, é difícil combater os caras, competir com os caras, viu? É difícil, tá? É difícil demais, viu? Eu tenho um centro de realidade um pouco diferente. O Carlos Queiroz, o Poveda acertou com Primavera. Sim, já trouxe a informação, Carlão. No começo, aqui, quando a gente começou a debater, eu falei, acertou com Primavera, vai jogar só o Paulista e o Primavera que é gerenciado, né? Hoje o CEO do Primavera é o Nenezini, né? Que é o empresário dele, né? Aliás, tá? O Dário João Ortiz, 2 coisas. Eu fiquei sabendo que o Galo recusou uma proposta de empréstimo do João Marcelo para o Bugrão. E o Bruno Nazário, por onde anda? Bruno Nazário, a última informação que eu tive dele estava na China. Futebol chinês, tá? Essa do Gabriel Poveda, a gente até debateu ontem com o Gustavo Rosolém, né? Gabriel Poveda seria um bom nome? Ele falou, um bom nome. Mas a pergunta quando você fala em João Marcelo, perdão se eu falei Gabriel Poveda, João Marcelo, quando você fala em João Marcelo, a pergunta é a seguinte, João Marcelo hoje está jogando pelo Sub-20 do Atlético Mineiro, aliás, jogou hoje, né? Semifinal do Campeonato Brasileiro, aí Sub-20, né? Pelo Atlético Mineiro. Tem um salário altíssimo, né? O salário do João Marcelo me parece que é de R$140 mil por mês lá, tá? Um jogador de 20 anos de idade, que já não tem mais vínculo com o Guarani, né? E nós temos o Kevin, que é uma promessa de 20 anos, 19, 20 anos. Entre repatriar um João Marcelo por empréstimo, valorizando o patrimônio do Atlético, e dar uma oportunidade para um Kevin, por exemplo, o que você faria, Dário? Essa é a pergunta. Tá? O André Rodrigues, cadê o goleiro? Boa pergunta. Cadê o goleiro? Será que está em Fortaleza? Será que está no Ceará? Né? Será que está lá? Vamos esperar, né? Agora a gente precisa contratar um goleiro, gente. O Marcelo Rodrigues, talvez esse Cargão não goste de pressão e prefira jogar nesses times igual o Léo Condé. Pode ser, mas o Léo Condé mudou, né? O Léo Condé começou a aceitar pressão, né? Quem faz a gestão de carreira dele no momento mudou aí, né? Passou a aceitar pressão. Eu tô falando isso porque eu lembro que eu contei uma vez, né? O Guarani tentou contratar o Léo Condé quando ele foi campeão pelo Novo Horizontino do Troféu do Interior aqui em São Paulo, né? O extinto Troféu do Interior. E a resposta dele foi que ele ganhava um salário X, né? Que era bom para a realidade do mercado. Que ele jogava num clube onde não tinha pressão de imprensa, não tinha pressão de torcida, não tinha nada, e que ele era campeão e muito bem quis por lá. Então por que ele sairia, né, para vir para o Guarani, né? Vocês estão ouvindo muita imprensa tradicional, viu, o Daniel de Santa Rosa de Viterbo. Ortiz, e o Léo Gamalho, o que você acha dele? Seria possível? O Léo Gamalho vai fazer 40 anos, gente. Eu adoro o Léo Gamalho, fede gol, faz gol pra caramba, tá? Mas vai fazer 40 anos, né? O André é a mesma coisa. Léo Gamalho, bom jogador, mas que Léo Gamalho, né? Com 40 anos, será que ele já consegue? Para a Série C, tá bom, mas e o Paulista que é antes, né? Temos que pensar nisso, né? No Paulista. O nome do Léo Gamalho me é interessante. É um jogador com uma história fantástica, uma carreira fantástica. Por onde passou, fez gol, exceção a um time, né? Que é a Piruada. O centroavante Gabriel Novaes jogou pelo Amazonas na Série B. Será que é tão caro assim? Cara, vai buscar o investimento do Amazonas, Fernando. Meu Deus do céu, o Amazonas tem investimento de prefeitura, governo do estado, é tocado por um grupo de empresários. O Amazonas investe altíssimo, cara. O Amazonas acho que é o maior orçamento, o orçamento do Amazonas acho que é maior que o do Paysandu e maior que o do Remo também, tá? O Jair Sampaio, boa noite, Ortiz. Vi hoje no Instagram que o Bugre está tentando a contratação do centroavante Emerson Galego, que foi artilheiro do Gauchão com o Ipiranga. E agora está encostado no Juventude. É o Guarani Ipiranga, né, o Jair Sampaio, que eu falei agora, né? Se foi artilheiro do Gauchão no Ipiranga, trabalhou lá com o Farney Coelho, né? Talvez não com o Matheus, mas trabalhou com o Farney Coelho, né? O leque tá muito fechado, gente. O recurso do Guarani está sendo o Ipiranga. Né? Até o Fernando complementa aqui, ó, vamos virar filial do Ipiranga. Tá virando um Guarani Ipiranga. Né? Nós precisamos mudar um pouco. Tá? Nós precisamos mudar um pouco. Nós tivemos até falas do próprio Farney Coelho em alguns momentos dizendo, quando eu cheguei ao Guarani, uma realidade completamente diferente, uma camisa muito maior, uma estrutura muito maior, um investimento muito maior do que o Ipiranga. O leque de jogadores que eu posso procurar aqui pelo Guarani não se compara ao leque de jogadores que eu procurava quando eu estava no Ipiranga. São falas do Farney, não são falas minhas, né?
E aí o Guarani vai agora se recorrer ao Ipiranga para montar o seu elenco, né? Não dá para entender, né? O Carlos Eduardo da Cruz, o professor Carlos Eduardo. Ortiz, e se o Guarani tentasse o empréstimo do centroavante André do São Paulo? Pode tentar. Será que o São Paulo empresta? Né, Carlos? E se emprestar, o São Paulo vai pagar o salário ou o Guarani consegue pagar o salário dele? Né? Lembrando que a situação do São Paulo também é periquitante, né? Eu tirei a imagem aqui, gente, porque eu vou trocar a câmera, tá? A bateria desse celular aqui está acabando, eu vou trocar o celular que está servindo de câmera aqui, porque senão eu vou ter que encerrar o programa em questão de 2 minutinhos e acho que a gente demora um pouquinho mais que isso para encerrar, tá? Mas será que o São Paulo empresta? Será que o jogador está em disponibilidade no elenco? E se emprestar, qual é o tipo de negociação? Empresta com o Guarani pagando qual percentual do seu salário? Tá? Tudo isso, né, tem que ser pensado. O nível salarial pago pelo São Paulo, apesar da crise a qual o São Paulo está sujeito hoje, ainda é um nível salarial altíssimo comparado ao do Guarani, gente. Salário de Série A é diferente de salário de Série B e é diferente, é mais ainda, de salário de Série C. Né? Jogadores são bons, são interessantes. Se você me perguntar o que eu acho do jogador, eu vou dizer fantástico. Agora, o Guarani consegue contratá-lo? Tem encaixe na realidade financeira do Guarani? Esse é o ponto que tem que ser debatido, né? Se tem, contrata amanhã. Né? Se tem, contrata amanhã. Agora, pode pagar? Também temos que pensar nisso, né? Não adianta contratar para ficar devendo, né? O exemplo que nós temos aí é o da Piruada, né? Que contratou, não pagou, ficou devendo. Mas foi campeão. Foi campeão da Série C, gente. Foi campeão de um título inexpressivo. Aliás, esses dias eu peguei uma entrevista do agora ex-presidente Bugrino lá da Piruada, né? Onde ele fala assim, veja a relevância do nosso time, porque o nosso título da Série C teve uma repercussão gigantesca comparado ao título do Coritiba, que é um título de Série B. Mas não é isso, é que é o ineditismo, né? É a primeira vez em 125 anos, é a maior fila da história do futebol brasileiro, né? Então, desculpa, mas aí para mim, se eu for usar isso como marketing positivo, para mim é marketing de chacota, né? Eu fico com a frase que alguns torcedores do Guarani têm usado aí, que assim, o seu maior orgulho é a minha maior vergonha, né? É ser campeão da Série C, competição essa que eu tenho vergonha de estar disputando, né? Então, essa é a expectativa. Eu em momento algum defendo que a gente contrate um time que não vai poder pagar. Não posso fazer isso. Temos que ter também um choque de realidade, né? Eu já estou preocupado com esses salários aí que está se especulando, que o Guarani está oferecendo no mercado. De verdade, eu me preocupo com isso, porque não deu certo, bicho, a conta chega, né? E chega para quem? Chega para quem está no Guarani. Chega para a entidade, né? Não chega para o dirigente. Não é o dirigente que vai tirar dinheiro do bolso para pagar dívida ou para pagar salário. É o Guarani, é a entidade, né? Quem deve não é o dirigente, quem deve é o clube, né? Então, isso já me preocupa. De certa forma, isso já me preocupa e me preocupa muito, aliás, tá? Então, temos sempre que pensar nesses aspectos, tá? Assim, vocês sugerem nomes fantásticos, nomes muito bons, nomes que eu vou dizer assim, o que eu posso falar? Eu não posso falar um senão desse cara, principalmente para essa realidade de competição que o Guarani vai disputar, né? Agora, esses nomes, o Guarani tem condição, primeiro, de contratá-los e depois, se contratá-los, de pagá-los? Essa é a pergunta que deve ser feita sempre, né? Esse é o ponto. Quer ver? A câmera vai até melhorar agora. A imagem do Ortiz vai até melhorar. Eu mudei aqui, pronto. Estou de volta. Valeu, gente. Estou de volta aqui, daqui a pouco só para me despedir de vocês. Deixa eu voltar para o chat aqui, ver se tem mais alguma mensagem. Mais algumas, né? O Fernando, 237 mapeados, gostaria de ver essa lista. O Lucas Castro, já fomos filial do Caldense uma vez e agora seremos do Ipiranga, que faz. Então, nessa do Caldense eu estava no Guarani, eu lembro que eu discuti bastante com o pessoal lá quando tomou essa decisão, viu? Eu era diretor-geral do Guarani quando se tomou essa decisão. Tá? Eu cuidava de pagar a conta, né? Ou de não pagar, né? Decidiu que não ia ser pago, tá? Não contratava jogador, não. O Cargão, né? O professor Carlos Eduardo.
É um centroavante que pode ajudar. O Farney disse, o Carlos Queiroz, o Farney disse que não traria ninguém do Ipiranga. Então, e agora 2 jogadores aí, o lateral direito e um possível centroavante, se bem que o centroavante está no Juventude, né? Emerson Galego está na Juventude, vi alguns vídeos, jogador de força e bom finalizador. Tá bom. Serve para o Guarani? Vai se encaixar aqui no Guarani? Marcão, lembra de Marcão? Marcão do Atlético Goianiense? Baita jogador, artilheiro nato, né? Cansou de fazer gol, inclusive na gente, né? Fez vários gols, inclusive no Guarani. Aí o Guarani contratou o que fez Marcão no Guarani. Anselmo Ramon, né? Anselmo Ramon. Olha a passagem do Anselmo Ramon pelo Guarani, né? O centroavante Maranhão é bom jogador, tomara que venha. Mas também um nome especulado lá no começo e até hoje não finalizado, né, Fernando? Tô falando, cara. Nós estamos vivendo das especulações, a realidade não aparece. Chegou a hora de aparecer, né? Só faltam 6 likes para 100. Pô, então, ó, contagem regressiva para o fim do programa. Chegou em 100 likes, eu encerro o programa, tá? Senta o dedo aí. Quero ver chegar em 100 likes agora. O Marcelo Rodrigues queria o Anselmo Ramon, mas a verdade é que ter que disputar essa maldita Série C novamente está quebrando as pernas. A não ser que seja só para o Paulista, que é muito traiçoeiro. Então, agora falta 5. Mais 5 para poder finalizar o programa. Eu acabei de falar do Anselmo Ramon, Marcelo, antes até de ler a sua mensagem aqui no chat. Anselmo Ramon, um baita de um centroavante com nome, com currículo, com passagem por grandes clubes, um fazedor de gols nato, né? Um constante presente lá nos tais gols do Fantástico, né, e tal. E veio para o Guarani, se lesionou, fez pouco, acho que fez 1 ou 2 gols pelo Guarani, o Anselmo Ramon, né? Aliás, ele se lesiona fazendo um gol, né? Lesiona o joelho, né? Ninguém... Daniel, malandrinho, né? Se lesiona ali, comemorou, fazendo um gol para o Guarani, né? Se lesiona e tal, e foi estourar lá no CRB. Deu 100, valeu, tá vendo, Daniel? Ninguém te seguiu, ó. Tá vendo, malandrinho? Deu 100 likes já. Não adianta dar dislike agora, viu? Já chegamos na meta aqui, obrigado. Mas seria um bom nome agora. O Guarani não subiu para a Série B, né, Marcelo? Se o Guarani tivesse subido para a Série B, talvez pudesse pleitear outro nível de jogador, né? Talvez. O duro é subir para a Série B e cair no Transferban, né? O duro é isso, né? Aliás, o que tem de time aí no Transferban, hein? Corinthians Transferban, São Paulo Transferban, todo mundo com Transferban, né? Transferban virou a ordem natural da coisa. E agora tem lei do fair play financeiro aí, tá? Como é que clube que está com Transferban vai se adequar à lei do fair play financeiro da CBF, hein? Ela não chegou na Série C, é só Série B e Série A, tá? O Daniel lá falava aqui, ó. Ninguém dá o like, vamos até meia-noite. Não, já temos 101 agora, viu, Daniel? Você gostou, né, Fernando? Carlos Moraes, eu gosto do estilo do Emerson Galego, jogador raçudo, mas acho que o salário é muito alto jogando na Série A. Cara, o Juventude não gastou tanto assim. O Juventude tem um orçamento bem pé no chão, né? Só que é um jogador que também deve ser interessante para o Juventude para a Série B, né? Ele é reserva de Série A, né? Mas assim, ele é reserva do rabo do tubarão, né? Mas ele pode ser titular da cabeça do Sardinha, né? Jogando Série B, né? Então, né? Talvez o Juventude conte com ele para a temporada 2026, uma temporada de Série B, né? Já está matematicamente rebaixado. E o Bugrino Feiticeiro, o Fernando, disse que o Flamengo nadando de braçada. Então, e o Flamengo nadando de braçada, com o apoio da mídia nacional, com todo o restante, né, dos apoios aí do Flamengo, né? E aí, Fernando, quando eu falo de Flamengo, é o mesmo tema que eu adotei hoje no Bugre Online, né? Quando eu falo de Flamengo, de Palmeiras, que hoje são os 2 times que mais arrecadam, né, no futebol brasileiro, as 2 melhores realidades financeiras do futebol brasileiro, né? E 2 clubes associativos, 2 clubes que não aderiram à SAF, né? O conceito de SAF não, né? Eu tenho que lembrar sempre que esses clubes passaram por um período de necessidade de readequação financeira, passaram fome, literalmente, né? O Palmeiras com 2 rebaixamentos para a Série B, né? Ai, gente, a poeira dessa reforma aqui está acabando comigo. O Palmeiras com 2 rebaixamentos para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Flamengo disputando o rebaixamento contra o Palmeiras nas últimas rodadas da Série A, né? E aí surgem 2 nomes, né? Paulo Nobre e Eduardo Bandeira de Melo, que foram criticados pelas torcidas, mas sem o que foi iniciado por esses caras lá, startados por esses caras lá,
nenhum desses dois times seriam o que é hoje, viu? O problema é que nós estamos passando fome faz tempo, né? E não surge esse cara, esse visionário, né? Esse Messias, né? Que vai levar o Guarani, conduzir o Guarani a um novo caminho, não surge, né? Essa é a diferença. Reinaldo Guerra, boa noite, Ortiz, que saudade do tempo de Luizão, Amoroso, Edmar, até do Volney, que era baixinho, mas marcava gol. Ayrton Queixada também não era alto, né? Ayrton Queixada, Volney, Clóvis. Eu tenho saudade até do Tiba, Reinaldo. E olha que eu xingava o Tiba, viu? Eu não gostava do Tiba, viu? Edmar, artilheiro de Campeonato Brasileiro, pelo Guarani, em 85. Saudade. Saudade quando o Guarani era realmente referência, né, o Reinaldo? Uma saudade gigantesca, velho. Nossa Senhora. Eu chego a ter saudade de outros centroavantes aí que passaram pelo Guarani de muito menos peso que esse. Ou de atacantes de menos peso que esse que você revelou aí, viu? Jair Sampaio, o Emerson está encostado no Juventude, fez 1 ou 2 gols na equipe principal e desceu para o time B para jogar a Copa Rio Grande do Sul, então. Mas agora o Juventude vive outra realidade, Jair. Agora o Juventude é a realidade Série B, né? Saudade do André Catimba. Esse eu não vi jogar, o Fernando. O André Catimba eu não peguei, tá? Eu peguei muito pouco, assim. Eu vi mais do que vi, tá? Eu começo em 76, né? Tá? O Marcelo Urbani. Ô, Marcelo Urbani, um abraço. Renovamos com a capa. Ainda não tem o anúncio, mas a capa deve continuar sendo fornecedora. Essa resposta foi dada pelo Rômulo Amaro numa entrevista que ele deu para a Rádio Bandeirantes, né? Quando tocou o tema lá, fornecedor de material esportivo, o Rômulo Amaro disse que teria uma reunião para agendar nos próximos dias com a capa, né? E que não tinha recebido nenhuma proposta melhor que a capa para fornecimento, tá? Olha lá o Reinaldo Guerra, também xingava, né? Ah, boa, tamo junto. O Tiba, cara, eu xingava muito o Tiba, velho. Nossa Senhora. O Carlos Moraes, o Guarani atirando para todos os lados para achar um centroavante, tentou até o Davó, mas o Davó não é centroavante, né? Esse é o problema, né? Se o Guarani atirou no Davó como centroavante, errou. Né? Como falso 9, sim, o Davó pode fazer a diferença. O Davó é um atacante que vem com a bola de trás, né? O forte do Davó é conduzir a bola, não é fazer gols, né, propriamente, né? Carlos, um abraço. Gustavo, grande Gustavo Sancho, Ortiz, boa noite, meu amigo. E aquele centroavante do Capivariano, Vinícius Popó, fazedor de gols, o que acha? Vinícius Popó foi recusado pelo Guarani diversas vezes, né? Não que tenha sido oferecido, mas o Guarani se recusou a tratar do nome do Vinícius Popó diversas vezes, né? E o Vinícius Popó jogou a última Série C pelo Ituano. Fez alguns gols e depois virou reserva lá, né? Mas é um artilheiro, né? É um artilheiro, tá? É um artilheiro. O Plínio, fala Plínio Melo, o Davó não. Contra o Guarani pelo Bahia, fez gol e beijou o distintivo do Bahia, que diz respeito. Mas se ele fizer gol pelo Guarani e beijar o distintivo do Guarani, passa, Plínio, não passa. Eu não sou rancoroso a esse ponto, não. Eu até lembro que eu estava narrando esse jogo e falei, o Davó menos, né? E o gol foi anulado, se eu não me engano, né, Plínio? Eu me lembro que eu falei, o Davó menos, né? Menos, pô. Lembra do Guarani, né? Do time que te revelou e tal, né? Eu não sou rancoroso a esse ponto, não. Tá? Mas ele não é centroavante. Isso eu posso dizer, o Davó não é centroavante, né? Pessoal, 392 visualizações, 80 simultâneos agora, 102 likes e o Marcelo Rodrigues mandando a última mensagem. Simval, Gilson, Marcos Vinícius, de hoje estamos com dificuldade de trazer um nota 6,5. Né? Gilson Batata, lembra de Gilson Batata? Todos eles viram craques hoje, né, o Marcelo? Todos eles viram craques hoje. Jogadores, assim, duvidosos em outros momentos de Guarani, hoje virariam craques, né? Não é verdade? E o Bugrino Feiticeiro Fernando diz que ele finaliza mal pra caramba, o tal Davó. O Davó não é de fazer gol, né? Não é de fazer gol, mas ele é um construtor de jogadas. O melhor momento do Guarani na Série B foi com o Davó e Regis. Davó, Regis e Bruno Sávio. Tá? O Guarani teve muita dificuldade, aliás, para se reencaixar depois da saída do Matheus Davó, viu, Fernando? Eu trabalhei com o Davó no Guarani, né? Lá em 2020, 2021, assim, tem muitos predicados o Davó, mas não o predicado de ser um artilheiro. Realmente finaliza mal. Lembro de um gol que ele perde em Limeira contra o Pim. O Pim, que veio jogar no Guarani, Campeonato Paulista, eu estava atrás do gol. Ele sai na cara do Pim e bate, na cara do Pim, assim, finaliza, o Pim faz a defesa.
Moacir Paranhos, Edu Lima, Robson Perua, boa. Para não dizer o sobrenome correto, mas o Edu Lima era craque, né? E esse, o Robson, né? Baita jogador também. Esses eram bons jogadores, viu, Moacir? E o Barata, então, o Barata também, outro craque de bola comparado ao que nós temos hoje, né? O Frank, nossa, o Frank falecido, né? O Frank faleceu faz uns 3 anos, mais ou menos. O Frank foi artilheiro pelo Guarani, revelado na base, né? Guarani 5-0 no Santos, um dia chuvoso. O Frank só não fez chover, quebrou a trave, né, Fernando? Quebrou a trave num chute, né? Barato sujou. Mas e daí, o Marcelo Rodrigues? Eu não posso levar isso como parâmetro, cara. O fato do cara ter jogado lá na Piruada não tira que ele jogou bem aqui, né? O Dantas, meu Deus, olha o que já tivemos, o Pim de goleiro. Então, Evair cairia bem nesse elenco. Nossa! Evair formado na base do Guarani, né? Ele e o Lindomar meia. Boa, Lindomar. Mas o Lindomar já era mais ruimzão. O Lindomar veio do Goiás, né? Se eu não me engano. Ele e o Lindomar. O Lindomar eu não gostava muito dele, não. Não gostava muito do Lindomar, não. Vambora, gente. Bora, porque senão nós vamos ficar resenhando de jogador do passado, nós vamos construir o futuro. Veio do Gama, verdade, o Lindomar. Até Credense. Credense seria craque, o Eduardo Medina. Um abraço para você, irmão. Prazer. Hoje era para estarmos conversando aqui com o grupo, né? Sejam sempre bem-vindos, viu? Se Deus quiser, tudo vai ser superado, tá bom? Até Credense cairia bem hoje em dia. Credense era craque hoje em dia. Credense com seus quase 2 metros de altura, né? Credense faz o gol naquele jogo contra o Vila Nova. E Neto, que era o treinador, né? O único jogo do Neto como treinador, se ajoelha na beira do gramado para comemorar. Edmar e Niquinha. Niquinha é ruim de bola, não gostava do Niquinha. Nardella, quem lembra de Nardella? Vou parar aqui, senão vai longe. Valdir Papel era bom, hein? Mas Valdir Papel já é de outra realidade, né, o Sandro Costa? Um abraço para você. Tamo junto. Gente, obrigado. Obrigado mesmo de coração. Batemos um papo aqui por 1h30, um pouco mais que isso, né? O programa já está ficando longo demais. Além do Lindomar, veio outro jogador do Gama junto. Veio nós falamos dele agora. Me fugiu o nome aqui. Falamos dele agora, né? Mas vamos terminar o programa agradecendo muito a todos. Romualdo, Marcelo Rodrigues, boa. Romualdo, meia também, né? Muito bom. Dário João, acabei de pensar no Credense, você falou. Bom descanso, Ortiz. Esse jogo do Vila fomos eliminados, os casos ganhando Guerreiro. E com razão ainda, nós tínhamos razão no caso e perdemos o processo, né? Lúcio foi monstro aqui, jogou na Piruada, piada. Lúcio. Badico, nossa, Badico quase virou herói. Se aquela bola do Badico no derby das 105 faltas entra, hein? Teria sido herói de derby, Badico, né? Valeu, gente. Bom demais ter a companhia de vocês aqui. Estou encerrando, agradecendo ao chat. Ortiz, fala mais um que vai chegar. Eu não sei, Carlos. Eu não tenho mais informações. O meu estoque acabou naqueles 5 lá. Eu não tenho mais nenhuma informação. Se eu tivesse, eu traria, com todo o prazer do mundo. Tá? Obrigado mesmo. Estamos falando aí do lateral aí do Ipiranga de 21 anos, né? Me fugiu até o nome do menino agora. Piquete. Nossa, Piquete. Contratação de Betuzini. O Eduardo Medina lembra que o Badico veio do Vila Nova de Minas Gerais. Isso aí. Bora, gente. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Esse chat é maravilhoso. Adoro essa interação. Mas eu tenho que terminar agora, tá bom? Agora eu vou descansar, porque os últimos 2 dias foram bem puxados. 2 programas de mais de 3 horas de duração cada, né? Dá uma descansada hoje à noite, tá bom? Obrigado mesmo, do fundo do coração. Fica o convite, a programação da rádio segue. E assim que acabar aqui, eu vou voltar lá para a rádio para a gente programar para entrar na reprise da entrevista de ontem, tá bom? Aí, quem não acompanhou a entrevista de ontem, acompanha. Eu vou pular o Bugre Online de hoje e começo com ela, tá bom? Valeu, obrigado a todos aí pela interação. Obrigado a você que só assistiu, valeu. 404 views aqui, legal, bem legal. Muito obrigado, vamos junto. Depois fica aí disponível, quem não viu, vê a qualquer momento, né? Um grande abraço a todos, até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!